Paz do Senhor, queridos. Bom, quero refletir com vocês um tema. O tema é o seguinte: por que Moisés e não Arão? Isso serve para todos nós. Lideramos, qual é a sua liderança, irmãos, não interessa qual é o tipo de liderança, mas serve para todo aquele que exerce uma liderança na frente da igreja. Alguns irmãos têm o costume de me chamar de Moisés. Mas quando me chamam de Moisés, tentam me chamar no sentido pejorativo. Se é que tem algum sentido pejorativo no nome Moisés, porque a carga teológica que carrega esse nome, a autoridade que carrega esse nome e quem era esse indivíduo por trás desse nome, já é para nós que somos chamados assim um privilégio. Na verdade, as pessoas que nos chamam assim de Moisés, de forma pejorativa, de querer nos qualificar como inflexíveis, duros, insensíveis, é porque desconhecem de fato a história de Moisés. E por que eu decidi gravar isso? Para esclarecer que, para mim, quando me chamam assim, para mim não é uma ofensa, para mim é um privilégio. E por que o tema eu coloquei? Por que Moisés e não Arão? Quando lemos no capítulo 3 de Êxodo, quando Deus faz a chamada, e Moisés está ali apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro, e ele vê aquela sarça se queimando, algo assim incomum, ali é uma revelação de Deus. E uma revelação de Deus em que aquele espaço que era um espaço comum, uma linguagem que a fenomenologia da religião ela usa, era um espaço profano, a partir daquela revelação de Deus, aquele espaço deixa de ser um espaço profano para ser um espaço sagrado onde Deus estava se revelando ao seu servo Moisés. Além de ser um espaço sagrado, espaço que Deus estava se revelando, ali também se torna, naquele momento, o centro do mundo. Em que Deus está se presentificando ali por meio daquela visão, daquela sarça que está se queimando e não aquela sarça que está pegando fogo e não se queima, marcando um espaço sagrado, o espaço de Deus em que Moisés estava entrando, marcando que ali, naquele exato momento, era o centro do mundo, onde para Moisés há uma revelação profunda, no sentido de que ali começa a se revelar e começa a se criar para Moisés um novo mundo, além daquele mundo que ele já estava. É como se eu pudesse dizer do mundo real para o mundo não real, aonde nessa revelação de Deus se faz de fato a realidade do mundo pelo qual Moisés estava entrando e do mundo pelo qual Moisés estava formando a partir daquela revelação. Também, nessa mesma disciplina, é algo irracional. Algo irracional porque Moisés é chamado pela curiosidade de querer entender como é que pode eu estar vendo a sarça pegar fogo e ela não se queima, ela não se consome, ela não se deteriora. Como é que pode isso? Então é marcado por essa irracionalidade. Não irracionalidade no sentido de que não se possa entender, mas no sentido que se escapa no primeiro momento, se escapa a nossa compreensão àquele evento. A partir da experiência, então, eu posso até tentar trazer alguma luz de racionalidade àquele evento, mas se faz irracional porque ele escapa no primeiro momento a nossa compreensão. Então, é nesse espaço que Deus se revela e chama Moisés. E o interessante é que no capítulo 3, no versículo de número 10, Êxodo, olha só o que Moisés diz. Ele coloca uma primeira negativa para a chamada. Moisés, porém, respondeu: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito?
Moisés diz: quem sou eu? Que tipo de homem sou eu? Qual é a relevância que eu tenho? Qual é a autoridade que eu tenho para chegar lá, Deus, diante do faraó, diante do imperador do mundo, e falar que eu vim aqui tirar o povo e para ele deixar o povo sair? E quem sou eu? Era essa a questão de Moisés. Quem sou eu para fazer tal evento? E aí Deus diz a ele: você vai em meu nome, eu sou o que sou, me envia a voz, e você vai tirar o povo de lá. Agora olha o capítulo 4, uma segunda justificativa que ele apresenta para não querer fazer a vontade do Senhor naquele primeiro momento. Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Então lembre-se, o título desse vídeo é Por que Moisés e por que não Arão? Para todos aqueles que te chamam como Moisés, é claro que de forma pejorativa, porque não entende a Bíblia mesmo, não conhece, desconhece quem é Moisés, quem foi Moisés e quem é Moisés para a história judaica, não somente judaica, mas a história judaico-cristã. Nós estamos pontuando a diferença entre um e entre outro. E quando te chamarem de Moisés, ainda que de forma pejorativa, você tem que se sentir privilegiado por ser comparado a um homem de um vulto tão tremendo, tão poderoso como foi Moisés. Mas vamos lá. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falasse a teu servo. Não consigo falar bem. Então Moisés diz: olha, Senhor, eu não tenho eloquência. Aí, teoria Cereira Gago, não vou entrar nesse detalhe. Mas eu não tenho todo o cabedal gramático para verbalizar diante de um faraó, diante de um rei do porte do rei do Egito, do faraó do Egito. Eu não tenho condições para isso. Versículo 11, olha o que Deus vai dizer para Moisés. Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Então Deus começa a fazer uma série de perguntas. Quem é que cria tudo? Quem é que faz tudo? Não sou eu dizer o seguinte: olha, assim como eu posso fazer todas as coisas, eu posso lhe dar poder para verbalizar. Mas continua o texto. Versículo 13. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. E aí você começa a entender por que o tema desse vídeo. Por que Moisés e não Arão? Diz: envia outra pessoa. Verso 14. Então o Senhor se irou com Moisés e ele disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem, e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você farás os sinais miraculosos. Então Deus estabelece qual seria a parte de Moisés e qual seria a parte de Arão. Moisés seria para Arão Deus, porque Deus falaria a Moisés, e Moisés falaria para Arão, e Arão traduziria toda essa fala da melhor forma possível para falar diante do faraó. Mas o interessante aqui é a negativa. Moisés diz: mande outra pessoa. E a negativa de Deus diz: não vou mandar outra pessoa, vou mandar você. Agora, por que é que Deus escolhe Moisés e não Arão? Por que Moisés e não Arão? Vamos ver dois fatos aqui interessantes sobre a vida de Arão. Vamos abrir em Êxodo, capítulo de número 32, e o versículo de número 2 a 4. Vamos ver o que está dito lá em Êxodo. Por que é que Deus escolheu Moisés e não escolheu Arão para livrar o povo, para tirar o povo da terra do Egito? Olha só, Êxodo capítulo 32, vamos ler do versículo 1 em diante.
O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses, que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Verso 2: Respondeu-lhe Arão, olha a resposta de Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Aqui faz aquilo que eles vivenciavam, né? A idolatria que eles vivenciavam no Egito. Então agora Moisés faz esse mesmo bezerro para que eles tornem a adorar esse bezerro como sendo o vosso Deus. O Israel que tiraram vocês do Egito. Aí vem a resposta de Arão, né? Então dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverás uma festa dedicada ao Senhor, não ao Senhor nosso Deus, mas o Senhor ao bezerro de ouro que ele havia acabado de fazer. Veja por que é que Deus não escolheu Arão. Primeiro ponto, porque ele era volúvel. Deus não poderia ter um líder à frente do povo que fosse tão frágil, com uma liderança tão frágil, tão fraca. Uma liderança em que, em vez do caso de Arão ouvir ao Senhor e seguir a voz do Senhor, Arão seguia a voz do povo. Arão dançava conforme a música. Então, como é que Deus poderia pegar um homem como Arão, colocar na frente desse povo, para tirar esse povo da terra do Egito, um homem tão volúvel, que levou o povo para a idolatria? Porque se ele tivesse tido uma postura de liderança firme, jamais ele teria aceito e feito aquele bezerro de ouro. Então ele leva o povo à idolatria. Então como é que Deus vai pegar um homem como este, colocar na frente de um povo, para levar o povo para a idolatria, como nós estamos vendo aqui? Então você entende por que Deus escolhe Moisés e não Arão? Vamos ler ainda no mesmo capítulo 32, versículo 21 a 25. Diz assim: Perguntou Arão: Que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Então, Moisés, quando desce do monte, ele vai perguntar para Arão: O que você fez, Arão? Por que o povo está dessa forma? Verso 22. Respondeu Arão: Não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como este povo é propenso para o mal. Arão quis transferir a culpa para o povo. É claro que o povo tinha culpa, mas a maior culpa era dele. Ele que estava responsável pelo povo naquele momento. Ele que deveria liderar aquele povo naquele momento. Ele que deveria conduzir o povo naquele momento. Mas Arão quis transferir a culpa que era dele para o povo. Verso de número 23. Eles me disseram: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Ora, querido, por que Deus escolhe Moisés e não escolhe Arão? Deus precisava de um homem que ouvisse a ele e não o povo. Deus precisava de um homem que seguisse a liderança de Deus e não a liderança do povo. Deus precisava de um homem que se dobrasse à vontade de Deus, mesmo que essa vontade de Deus contrariasse a vontade do povo. Deus precisava de um homem que tivesse uma liderança firme, pulso firme, para conduzir o povo. Então, como é que Deus colocaria Arão e não Moisés? Entende o tema da minha fala? Por que Moisés e não Arão? Olha o tamanho da fragilidade. Olha o tamanho da falta de firmeza de Arão em relação a Deus, a falta de firmeza de Arão em relação ao povo. Aí o versículo 24, então, diz:
Então lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. Arão ainda falando para Moisés. O povo trouxe-me o ouro, e eu joguei no fogo, e surgiu este bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado, e que Arão o tinha deixado fora de controle. Olha só o diagnóstico de Moisés. Um povo desenfreado, um povo voltado para o pecado, e um líder que não tinha controle sobre o povo. Um líder que não conseguia controlar o ímpeto pecaminoso do povo. Então Deus não poderia colocar Arão. Deus não poderia instituir Arão no lugar de Moisés, por mais que ele tivesse eloquência no falar, mas ele não tinha a firmeza de uma liderança firme e segura que se dobra à vontade de Deus. Então Deus mostrando tanto para Moisés quanto para Arão, por que a escolha recaiu sobre Moisés e não sobre Arão. Verso 25, Moisés viu que o povo estava desenfreado, já li na verdade, e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Continuando a leitura. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele, no caso a Moisés. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um sua espada, percorra o acampamento, de tenda em tenda, e mate o seu irmão, o seu inimigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Agora olha o versículo 32 do capítulo 32. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Então Deus se irou de tal ponto com o povo, que queria destruir o povo, e a partir de Moisés Deus levantaria um outro povo, e Moisés diz: não, Senhor, não faça isso. Se for para o Senhor fazer isso, então o Senhor risque o meu nome do livro da vida. Enquanto que a postura de Arão em relação ao fato como esse seria totalmente diferente. Mas tem um outro fato que eu queria ler com vocês aqui para nós encerrarmos esse vídeo, para não se estender muito. Números, capítulo de número 12. Vamos ver outro fato. Por que Deus escolhe Moisés e não Arão? Números, capítulo 12, do verso 1 ao verso 8. Por que Moisés e não Arão? Olha só o que diz Números, capítulo 12, verso 1. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E aí vem o questionamento de Arão e Miriam. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Ou seja, colocaram um ponto de dúvida. Nós estamos crendo que Deus não está falando com Moisés porque Moisés casou com uma etíope, não casou nem com uma dentre o acampamento, dentre o arraial. Ele se casou com uma etíope. Então colocaram em dúvida a liderança de Moisés, tanto Arão quanto Miriam. Será que de fato Deus usa Moisés? Será que de fato Deus fala através de Moisés? Porque olha o que Moisés está fazendo, está casando com uma etíope, com uma mulher que não é do nosso povo, uma mulher que não conhece o nosso Deus de forma correta. Será que Deus está usando esse líder? Você é questionado, como eu sou questionado. Nós que estamos na liderança, nós somos questionados todo momento alguém nos questiona. Por quê? As escolhas de Deus nem sempre são as escolhas do povo. O povo quer uma coisa, Deus quer outra. O intuito de um líder é andar segundo aquilo que Deus quer, não segundo aquilo que o povo quer. Porque o povo, as escolhas do povo nem sempre são escolhas que estão alinhadas com a escolha de Deus. Então o líder tem que estar alinhado com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus escolhe. Então Arão questiona: será que Deus realmente está usando Moisés? Verso 2. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Será que Deus não pode falar por meio, não pode me usar e usar Miriam também para falar com esse povo? Por que só Moisés? Perguntaram: também não tem ele falado por meio de nós? Isso Arão falando. E o Senhor ouviu isso, e à medida que Arão ia falando, Deus estava só ouvindo
Depois vem a resposta de Deus. Verso 3. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente, o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, e pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e os dois vieram à frente. Querido, não se importe se estão questionando a sua liderança. Não se importe se estão colocando a sua liderança em xeque. Se estão dizendo que você não está andando segundo a vontade de Deus, se estão dizendo que você nem a direção de Deus tem, não se importe com isso. Se você tem a certeza que você está na direção de Deus, na vontade de Deus, continue fazendo a vontade de Deus, continue ouvindo a voz de Deus e não a voz do povo, e deixa que Deus vai esclarecer quem é quem nessa história. Deixa que Deus vai chamar aqueles que vivem lhe questionando, aqueles que vivem colocando em dúvida a sua liderança. Deixa que Deus lhes chamará esses a prestar conta com ele. Não tente você resolver. Deixa Deus trabalhar em relação a essas pessoas, assim como Deus está fazendo aqui com Arão e Miriam. E os dois vieram à frente, e ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo. Em visões e em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Querido, por que Moisés e não Arão? Segundo, e eu só vou trabalhar esses dois pontos. Poderia aqui falar mais coisas, mas só esses dois pontos. Por que Deus escolhe Moisés e não escolhe Arão? Segundo, porque faltava fidelidade em Arão. É o que Deus está deixando bem claro aqui, olha. Versículo 7. Não é assim, porém, com meu servo? Então lá Deus diz, olha, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões e em sonho falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Deus está deixando bem claro. Arão, por que eu não te escolhi, Arão? Porque você não demonstra a mesma fidelidade que seu irmão demonstra para comigo. Olha a postura do seu irmão em relação ao povo, em que eu até quis matar, destruir aquele povo, fazer um novo povo a partir de Moisés. Olha a postura dele. Risca o meu nome do livro da vida se o Senhor fizer isso. Olha a fidelidade dele. Olha a postura dele. Agora olha a postura de Arão, em que no deserto se deixou levar pela vontade do povo, em que agora questiona a liderança de Moisés por falta de fidelidade de Arão em relação a Deus e ao seu irmão Moisés. E Deus testifica, é por isso que eu não lhe escolhi, Arão. Porque você é um homem volúvel, porque você é um homem que não está alinhado à minha vontade, não ouve a minha vontade, tem medo de colocar a minha vontade em execução no meio do povo, porque a maioria dos líderes, alguns é isso que acontece, tem medo de colocar a vontade de Deus em execução no meio do povo, em desagradar ao povo. Mas nós não temos que nos preocupar em desagradar ao povo, nós temos que nos preocupar em agradar a Deus. Era essa a tônica de Moisés, o propósito dele era agradar a Deus. A tônica de Arão, o propósito dele era agradar o povo e sair bem na foto com o povo. Então veja que Deus testifica. Verso 8. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor, porque não temeram. E aí Deus pergunta, por que não temeram criticar meu servo Moisés? Diz, olha, eu tenho uma intimidade com ele, ele tem uma intimidade comigo, eu me revelo a ele, e não me revelo a vocês da forma que eu me revelo a Moisés. Então, Arão não podia ser o líder, porque era um homem volúvel, um homem que estava alinhado com a vontade do povo, um homem que demonstra uma falta de fidelidade em relação a Deus e sua vontade, um homem que é levado pela correnteza, um homem que era levado por estar bem na foto, estar bem diante do povo, em ser afagado, amado pelo povo. Nossa preocupação primeiro é ser amado por Deus e depois pelo povo. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa.
Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tolamente cometemos. Agora caiu a realidade em Arão. O fato de criticar, o fato de colocar em xeque a sua autoridade, a sua liderança, Moisés, nos colocou nessa situação, tanto a mim quanto a Miriam. Mas, meu Senhor, tem misericórdia, não nos castigue por esse pecado. Aí olha a postura do líder Moisés. Ele poderia deixar os dois lá, num português mais claro, poderia ter deixado os dois lá se lascando todo, mas olha a postura do líder. Verso 12: não permita que ela fique com o feto abortado, que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe a cura. Olha a postura do líder, Moisés. Enquanto que aqueles que te chamam de Moisés de forma pejorativa, na verdade, queridos, eles estão testificando e dizendo quem é você. Eles estão dizendo e testificando que você é aquele que está alinhado com a vontade de Deus e não com a vontade do povo. Eles estão testificando que você é aquele que anda em fidelidade diante de Deus e se preocupa em servir a Deus em todo o tempo. Só que eles não sabem disso, mas você sabe disso. Então, quando alguém lhe chamar de Moisés, se sinta privilegiado, porque ele está dizendo quem é você. Eles estão testificando quem é você. Homem, mulher, fiel a Deus, que anda segundo a vontade de Deus, que é fiel aos mandamentos do Senhor e que faz a vontade de Deus cumprir no meio do povo. Não um homem que anda alinhado à vontade do povo, não um homem que faz a vontade do povo, mas um homem que se coloca diante de Deus para glorificar o nome do Senhor. Então, a você que gosta de me chamar de Moisés, falar que eu sou Moisés, fique sabendo que eu me sinto privilegiado por você me chamar assim, por me comparar a um homem tão poderoso, um homem tão fiel, um homem tão temente a Deus quanto Moisés. É claro que eu tenho consciência de que eu não chego nem a um terço do que foi o servo Moisés. Mas quando você me chama assim, você testifica de que de fato eu procuro fazer a vontade de Deus, de que de fato eu procuro ser fiel a Deus, de que eu não procuro fazer a vontade do povo, e de que minha fidelidade não é para com o povo, minha fidelidade primeiro é para com Deus e que procuro fazer a vontade de Deus. Então é só para te esclarecer. Quando você me chama como Moisés, ainda que você tente jogar isso como uma forma pejorativa, negativa, por desconhecimento seu, você está na verdade testificando de quem é o Luiz, de quem é o pastor Luiz. E a você que também fazem isso com você, chamam você de Moisés, ainda que de forma pejorativa, fique tranquilo. Tranquilo, porque ele está testificando de quem de fato é você diante de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós continuemos lutando, tentando, nos colocando diante de Deus para que nós cheguemos a um terço daquilo que foi Moisés diante do Senhor. Que Deus vos abençoe.